Então, capítulo 5, parte de poliedros, perfeito? Então, o que são poliedros e as suas definições. Aí vocês têm um contexto que a geometria está presente em diversos aspectos do cotidiano das pessoas. Diariamente, elas se deparam com ferramentas, instrumentos e objetos das mais diversas formas geométricas. Imagine a seguinte situação: encaixar as peças de uma máquina corretamente, utilizar a ferramenta adequada para solucionar um problema hidráulico ou elétrico, utilizar a forma proporcional ao bolo desejado. Em todas essas situações é necessário realizar a leitura e a representação da realidade para agir sobre ela. Esta é uma competência que somente se pode concretizar com o conhecimento geométrico. Não é de figuras planas, mas principalmente dos sólidos geométricos. Afinal, os objetos que cercam as pessoas do mundo real são tridimensionais. Nos capítulos 2 e 4, você teve a oportunidade de estudar as formas, as propriedades e as características das principais figuras planas. Neste e nos próximos capítulos serão estudadas as formas, propriedades e as características das figuras espaciais, que são os sólidos geométricos, iniciando aí, portanto, com poliedros. Tá ok? Então, o que nós temos aí, ó? Figuras geométricas planas. Planas porque elas são bidimensionais. Então, nós podemos ter aí, no caso, a largura e o comprimento. Então, por isso que nós podemos classificá-las como bidimensionais. No retângulo, nós sabemos que tem base e altura, que apresentam todos os seus pontos em um mesmo plano. Lembra lá da definição de plano? Quando nós estudamos plano, e assim sucessivamente. Beleza? Então, sólidos geométricos são figuras tridimensionais. Por que tridimensionais? Então, sólidos geométricos são figuras tridimensionais, que ocupam uma porção do espaço. Essa porção de espaço ocupado por um sólido é o que chamamos de volume do sólido. Então, nós podemos observar que nós temos o cubo, nós temos o cilindro e nós temos uma esfera. O cubo, por exemplo, a sala, o quarto onde você está. Se todas as dimensões são iguais, se a sua largura, o seu comprimento e a sua altura são todas iguais, todas de mesma medida, você pode caracterizá-la, portanto, como cubo. Cilindro, a latinha de refrigerante. A esfera, um limão, uma laranja. Tá ok? Então, por meio de rotação, só um minutinho. Então, por meio de rotação ou dobraduras, as figuras planas podem dar origem a sólidos geométricos. Então, se nós
Então aí nós temos o exemplo. O retângulo girando em torno do seu próprio eixo, ele forma para nós um cilindro. O dodecágono não convexo seguinte é composto de 6 quadrados congruentes, que é o que nós conhecemos aí como cubo. Então, poliedros, ó, essa é a nossa definição, é o que nós precisamos estudar aí, ó. Poliedros. Então, chama-se poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos. Então, o poliedro, o número mínimo de lados que ele possui é 4. Você não consegue formar um poliedro com três sólidos. Você precisa no mínimo de 4, tá? 4 polígonos planos. Tais que não haja 2 polígonos adjacentes, vizinhos, no mesmo plano e com lado de qualquer polígono. Seja lado de 2 e apenas 2 desses polígonos. Então observa que aqui nós temos uma pirâmide triangular. Portanto, ela possui 4 polígonos, ó. A minha base aqui é 1. Lá atrás da minha figura é 2. Na frente é 3. E aqui na lateral, 4. Então, nós temos aí, no caso, 4 polígonos. Isso aqui também para nós é uma pirâmide. Qual que é a classificação dessa pirâmide? Nós vamos estudar depois, ó. Mas ela é classificada de acordo com o número de arestas da base. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha base é um hexágono, então essa pirâmide ela é chamada de pirâmide hexagonal. E aqui nós temos outros poliedros. Perfeito? Então aqui, ó, definição, ó. Polígono é uma figura plana fechada, formada exclusivamente por segmentos de reta. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono e assim vai. Círculo é uma figura plana fechada, mas não é um polígono. Círculo não é um polígono, pois não é formado por segmentos de reta. Dessa forma, não pode existir poliedros com face circular nem arredondada. Perfeito? Então, aqui nós temos o tetraedro, que é uma figura de 4 faces, também conhecido como pirâmide de base triangular. Então, se todos esses triângulos, esses 4 triângulos, conforme nós vimos aqui anteriormente, são triângulos equiláteros, nós podemos afirmar, portanto, que ele é um tetraedro, tá bom? Ele vai ser um tetraedro. O que nós precisamos saber? O que mais? De acordo com o número de faces, esse polígono tem uma nomenclatura. Então, 4, tetraedro, 5, pentaedro, 6, hexaedro, 7, heptaedro. Então, quando nós temos 4, o polígono é tetraedro, 5, pentaedro. Observa que todos terminam com o quê? Com edro. Todos terminam com edro. Como que é aí, no caso, um polígono de 9 lados? Eneágono, não é? Polígono de 9 lados, eneágono. Já o poliedro, eneaedro. São as iniciais do polígono terminado com edro. Perfeito? Então, icoságono. Icoságono é um polígono com 20 lados. Se ele é formado por 20 polígonos, esse poliedro recebe o nome de icosaedro. Icosaedro. Perfeito até aí? Tranquilo?
Então, nós podemos observar o seguinte. Então, aqui nós temos uma pirâmide. A face dessa pirâmide é uma pirâmide triangular. Nós temos as arestas e nós temos a face da base, a face da pirâmide, que ela é hexagonal. Nós temos o ponto, que é para nós o vértice. Isso aqui é o vértice da pirâmide. Aqui nós temos a aresta lateral. Nós temos a aresta da base e nós temos a face. Perfeito? Isso aí, portanto, é a face. Depois vocês dão uma lida aí, saiba mais, curiosidades. Perfeito? Na página 5. Na página 6, nós temos a definição de poliedros convexos. Observa, portanto, que esse poliedro ele é denominado de poliedro não convexo. Por que ele é um poliedro não convexo? Observa o seguinte, eu vou traçar um segmento aqui, ó. Parte desse segmento está fora. Como ele está fora do meu poliedro, ele é denominado de poliedro não convexo ou poliedro côncavo. Se nós voltarmos para a figura da pirâmide, vocês podem observar o seguinte. Qualquer segmento que eu traçar dentro dessa figura, isso aqui era para subir, só um minutinho, aqui, pronto. Qualquer segmento que eu traçar, todo o meu segmento vai estar lá dentro dessa pirâmide, desse poliedro. Portanto, esse poliedro, ele é um poliedro convexo. Esse poliedro é um poliedro não convexo, perfeito? Um poliedro não convexo. E aí tem as definições de como traçar, tá? Eu expliquei de uma forma mais genérica aí para vocês, mais prático, mais fácil. Então isso aqui eu já falei para vocês, o vértice, quem que é a aresta, quem que é a face, tranquilo? A aresta da base, a aresta lateral, a face da base, a face lateral, tá? O que nós precisamos saber? Importantíssimo, isso tem que saber para o vestibular. Relação de Euler. Relação de Euler. Como que você vai memorizar isso aqui? Vamos fazer amor a dois. Não dê risada, hein? Vamos fazer amor a dois. Quem que é o V? O V representa para nós o vértice. O V representa o vértice. Aqui não dá para escrever direito não, tá, pessoal? Quem que é o F? O F representa o número de faces. O F representa o número de faces. Então aqui nós temos o V, que é o número de vértices. O F representa para nós o número de faces. F, o número de faces. Difícil escrever aqui, pessoal, não tenho mesa digitalizadora. E o A representa o quê? O número de arestas. O A representa para nós o número de arestas. Perfeito?
Então observa aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho então que V igual a quem? Igual a 4. Quantas arestas nós temos? Me ajudem a contar. Quantas arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aí no caso 6 arestas. E nós já vimos que isso é um tetraedro. Quantas faces nós temos? Nós temos aí no caso 4 faces. Perfeito? Façam a substituição aqui para mim, ó. Façam a continha vocês aí no papel. Quantos V nós temos? 4. Mais F. Qual que é o valor do nosso F? Mais 4. Isso é igual a quem? A. Quem que é meu A? 6 mais 2. Então, observa, 4 mais 4, 8. 8 é igual a quem? 8, portanto, é igual a 8. Essa, portanto, é a nossa relação de Euler. Essa relação de Euler só é válido para polígonos convexos. Relação de Euler só é válido para polígonos convexos. Ele dá 3 exemplos aí para vocês, ó, tetraedro, hexaedro e o octaedro. Essa, portanto, é a relação de Euler. Perfeito? Tranquilo? Se vocês forem para a página 11, aqui no caso nós estamos na página 8, a página 9 são exemplos, a página 10 exemplos, na página 11 nós temos exercícios resolvidos. Deem uma olhada, façam esses exercícios resolvidos, que depois, então na próxima videoaula, eu vou gravar com vocês a resolução dos exercícios da página 14 à página 15, tá bom? Então na página 14 e na página 15, nós vamos estar resolvendo os exercícios. Nós temos aí 5 exercícios para resolver. Aqui na página 11 vocês têm exercícios resolvidos. Refaçam esses exercícios aí, fazendo um favor, para vocês fixarem essa matéria. Perfeito? E depois vocês têm também atividades propostas. Atividades propostas que inicia-se na página 15 e vai até a página 16. Pessoal,